Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Neste momento, iremos dar continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Daniel, hoje final do capítulo 2. Mas eu queria lembrar com os irmãos alguns assuntos que já vimos desde o capítulo 1. É rápido, não é recapitular, mas lembrar o que já estudamos. Nós temos aqui no capítulo 1, quando vimos a difícil provação de Daniel, está em Daniel capítulo 1, de 1 ao 7. Em segundo lugar, nós temos no capítulo 1, verso 8 a 16, o teste audacioso de Daniel. Entramos no capítulo 2, já tivemos vendo 3 pontos, hoje vai ser o 4º ponto. Nós estaremos finalizando sobre o estudo do capítulo 2 e trazendo aqui a memória dos irmãos. Quando vimos no capítulo 2, do versículos de 1 ao 13, nós vemos o risco que Daniel e seus amigos realmente enfrentaram por conta do sonho de Nabucodonosor e o decreto em que ele tinha determinado para que fossem mortos os sábios de Babilônia, inclusive os três jovens hebreus, aos quais também seriam mortos, segundo o decreto do rei. Em segundo lugar, nós podemos ver do capítulo 2, verso 14 a 23, é sobre o louvor de Daniel, orando a Deus, agradecendo a Deus por Deus ter atendido o clamor feito por ele e seus companheiros. Eles souberam do decreto do rei, então eles entraram na presença do grande Deus, o Senhor Jeová, para pedir a solução do problema, e assim Deus os atendeu e eles tiveram assim a alegria em seus corações, e Daniel fez esta oração que nós já tivemos lendo aqui no capítulo 2. Em terceiro lugar, do capítulo 2, versos 24 a 45, nós vemos sobre a profecia de Daniel, após Deus ter revelado o sonho em que teve o rei Nabucodonosor, e também como Deus lhe deu a interpretação. E por fim, nós vemos aqui nos versos 46 ao 49, que vamos ver nesse instante, sobre o crescimento de Daniel e seus companheiros. Então Deus realmente honra a quem honra a Deus. Deus é fiel e Deus também trabalha capacitando e dando a bênção àqueles que também são fiéis. E assim nós vamos ver o que aconteceu na vida desses 3 jovens servos de Deus que não se conformaram com as orientações da Babilônia, nem se contaminaram com o sistema, mas buscaram força em Deus, e assim eles tiveram da parte do Senhor, lá no final deste capítulo 2 que nós estamos vendo, que de pessoas que estavam como cativos, agora Daniel se torna um governador de toda a Babilônia, e seus amigos assim estiveram também a posição privilegiada de administradores lá na cidade de Babilônia. Ou seja, Deus os capacitou, Deus os honrou. Então, é assim que Deus faz com aqueles que são fiéis a Ele. Lá no capítulo 1 nós falamos, iniciando sobre essa questão de fidelidade, ser fiel a Deus. E esses três homens, quando no momento 3 jovens, 3 adolescentes, eles tinham um compromisso com Deus e assim foram fiéis a Deus, e Deus se mostrou fiel para eles, dando realmente assim momentos especiais lá na sequência de suas vidas. E eu quero falar com meus amados irmãos neste momento por que o povo de Israel foi
cativo para a Babilônia. Então, é isso que nós vamos ver neste momento, quando estamos na presença do Senhor, e Ele é aquele que faz obras tremendas e maravilhosas, e para nós entendermos sobre essas questões, que foi Deus que levou, ou orientou, ou um projeto de Deus em levar os israelitas até a terra de Babilônia, para se mostrar poderoso entre os gentios. Então, ali estava o rei Nabucodonosor, como nós vimos na palavra de Deus, aqui já lemos, em que Nabucodonosor era rei que estava, todos os homens realmente dependiam dele, os homens que viviam sobre a face da terra dependiam dele, também como os animais. Então, ele era um rei supremo. E assim, por sua supremacia, teve, como nós vimos também, ele ser a pessoa mais alta dos reinos, do reino lá em Babilônia, como mostrando o poder dele era mais alto do que os reis posteriores, mas mesmo assim, Deus tinha um propósito de se tornar conhecido entre as nações daquela época, como é o propósito de Deus, se mostrar conhecido em todo o mundo, usando o povo de Israel. Então Deus pega os israelitas e decreta que eles sejam levados para a Babilônia, passar a temporada de 70 anos, e nesses 70 anos eles mostraram que servia a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está acima de tudo e de todos. E eu queria que os meus amados entendessem, e vamos entender sobre esta profecia, como foi Deus que mandou, o orientou, o decretou, e usou até mesmo o Nabucodonosor para que assim ele fosse aquele que estivesse levando cativos para a Babilônia, para que o nome do Senhor fosse engrandecido e magnificado entre todos aqueles que ouviram e viram o milagre que Deus fez. Então, nós queremos que vocês abrissem a Bíblia, se for possível, e se deseja acompanhar conosco posteriormente, nós temos aqui Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias, e nós vamos entender que foi Deus que deu a orientação, foi um decreto de Deus para que o povo de Israel fosse até a Babilônia, para que o nome dele fosse conhecido entre todos eles e o nome dele ser engrandecido com grande poder e autoridade. Então aqui no capítulo 29 de Jeremias, versículos do 9, ou melhor, do 4 ao 10, então nós vemos assim, versículo 4 diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vejamos aqui que nós temos entendimento nessa questão. Quando diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que foi Deus que deportou, então, aquele povo de Jerusalém para a Babilônia. O versículo 5 fala: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procure a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Vejamos como isso é interessante. Deus levando este povo para uma terra gentílica, mas para mostrar o seu poder e a sua glória, mostrar que Ele é o Senhor dos Exércitos, um Deus também que ama a todos e quer que todos cheguem ao conhecimento de que Ele é a pessoa mais importante em todo o universo, em todos os tempos, nos céus e na terra, onde quer que seja, Ele é a pessoa própria, apropriada que Ele é, ante todas as coisas, e permanecerá sendo, porque Ele é Deus. Então, nós vimos aqui que Deus mandou que eles fossem à terra Babilônia, levassem à terra Babilônia, usando Nabucodonosor,
E ali o próprio Senhor disse para aquele povo de Israel para exatamente multiplicarem, gerarem filhos, construir casas, plantarem. E uma coisa muito importante para nós nesse relato do profeta Jeremias, quando ele escreve essa carta, é neste versículo 8, versículo 7, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Orar lá pela Babilônia, onde eles estavam habitando atualmente, para que eles tivessem paz, ou a cidade tivesse paz, e assim eles também realmente se enchessem de paz. O versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Então, é uma recomendação de Deus mostrando ao povo de Israel que estava na Babilônia, então tivesse cuidado para não dar ouvido aos falsos profetas. Esses falsos profetas realmente é que estavam introduzidos entre os filhos de Israel, quando o decreto de Deus ali seria 70 anos realmente deles lá na Babilônia. Mas teve profetas que, para enganar o povo, aquele que o pessoal desejava ouvir, não a voz de Deus, mas aquilo que eles queriam ouvir, então aqueles sonhadores ou aqueles falsos profetas, dizendo que realmente eles voltariam brevemente de lá da terra da Babilônia. Mas aí Deus repreende, mostra que aquilo que ele decretou não é o que os profetas, os falsos profetas diziam para que o tempo fosse reduzido. Deus é maravilhoso. Então, nós vamos ver aqui na sequência que não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. É como a gente sempre prega, que nós devemos ouvir o que Deus quer falar, não aquilo que eu quero ouvir. E assim o povo tinha esse desejo, e quando surge hoje mesmo, até hoje, nós vemos pessoas que falam uma vida fácil na vida cristã, uma vida realmente regalia, sem compromisso com Deus. Então muita gente dá crédito porque está de acordo com o desejo daquele que não quer ouvir a voz de Deus, não quer seguir ao Deus como a Bíblia ensina, e assim eles procuram outras pessoas. Até hoje está cheio de pessoas falando coisas que não estão não escrita ou Deus mandou dizer. Veja só, versículo 9. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, esta é a carta que Jeremias escreveu para os exilados, e essa carta que Jeremias está escrevendo era porque Deus estava orientando o que realmente iria acontecer. E quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus decreta, assim realmente a sua palavra é cumprida. Mas uma coisa interessante para nós entendermos a respeito dos exilados lá na Babilônia, que foi o Senhor Deus que os exilou, foi Deus que decretou, usando, mais uma vez eu digo, usando Nabucodonosor para que levasse o povo da Babilônia, ou para a Babilônia, a fim de que o nome do Senhor Jeová fosse exaltado e glorificado. Como nós temos aqui dos versículos 11 ao 14, vejam só, diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, este Deus de poder, está falando aqui por meio do profeta Jeremias, ele mostra a forma como assim o povo deveria buscar dele um coração puro, com integridade, com inteireza, confiando na palavra do Senhor, não em palavra de profetas realmente falsos, não de enganadores, mas ouvisse a voz do Deus dos exércitos. Sempre há esta expressão, o Senhor dos exércitos, o Deus que manda em tudo e o Deus que manda em todos. Então assim, eles deveriam entender de que Deus está prometendo e passando por todas as dificuldades, por todo lugar em que eles foram deixar a sua pátria e foram a um lugar onde não tinham o costume de servir a Deus, mas servir aos ídolos, mas Deus está presente onde o seu nome é invocado com sinceridade de coração. E neste versículo que nós lemos agora, os finais, então vemos que Deus está falando ao povo de Israel para buscar a Ele de todo o coração. E Deus falou que os pensamentos não seria deles, não, o pensamento é de Deus, porque Deus age de acordo com a sua própria vontade para beneficiar todos quantos realmente estão dentro do seu projeto. E sabemos que o povo de Israel estava dentro do projeto de Deus, falando mais uma vez, para que o nome dele seja ou fosse exaltado e glorificado. Aqui nós vemos no capítulo 2 de Daniel, que é esse ponto 4 que nós estamos falando aqui. Este ponto 4 tem sobre o crescimento de Daniel e seus companheiros. Veja, interessante nós lemos aqui o que está escrito no texto sagrado, versículo 46 ao 49, quando diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Verso 48 fala assim: Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província de Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Então, este é o Deus em que Nabucodonosor teve aquele sonho, e esse sonho que perturbou muito o rei, e ele esqueceu do sonho, como já falamos, e a Bíblia fala, e naquele sonho ele queria que os magos, astrólogos, feiticeiros, então os caldeus, desse ou voltasse ou mostrasse para ele e lembrasse o que ele tinha sonhado. Mas ele não só queria isso, ele queria a interpretação daquele sonho. Mas nós estamos aqui vendo que somente Deus pode revelar os seus mistérios a quem Ele quer revelar. E Nabucodonosor teve este grande sonho dessa estátua, mas mostrando o poder de Deus, que aquilo que estava vendo, então, era o momento atual. O rei, que era a cabeça de ouro, mostrou exatamente os outros reinos, que era prata, que era bronze, que era ferro, que era barro. Então eram os reinos posteriores.
E assim aconteceu. E algo interessante para nós entendermos, então Daniel, ele teve participação não só no reinado de Nabucodonosor, mas de 4 reis ele teve esta oportunidade. Como vimos aqui nesse texto, Deus exaltou aqueles 4 jovens humildes. Eles se humilharam diante da presença de Deus e Deus os exaltou. Primeiro, Daniel foi colocado como governador de toda a província da Babilônia, como diz o texto aqui. Também ele mostra que Daniel foi o chefe supremo de todos os sábios na Babilônia. Por quê? Porque Deus é quem levanta vasos que está dentro do seu propósito para que o seu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Vejam bem, aqui também nós vemos os 3 amigos de Daniel sendo exaltados. A pedido de Daniel, o rei colocou os 3 como administradores da província da Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel permaneceu na corte do rei. Uma coisa quero dizer para meus amados irmãos. É importante nós vermos isso aqui, estudarmos sobre esses assuntos, e o importante é saber que não somente no tempo de Nabucodonosor, mas aquilo que o sonho do Nabucodonosor revela as coisas no tempo presente lá, os reinos posteriores da época em que nós estamos vivendo, e também mostra a época de um grande momento que acontece dentro da escatologia, em que Jesus Cristo, como a pedra que foi cortada sem mãos ou sem a ação de mãos humanas, então essa pedra se tornou grande, uma grande montanha, e assim encheu toda a terra. Para entender melhor, essa pedra chama-se Jesus Cristo. É a pedra em que foi rejeitada pelos judeus. É a pedra de esquina, é onde está o edifício maior. Então Jesus Cristo é esta pedra. E esta pedra que esmigalha todas as coisas, esmigalhou todos os reinos, tudo aquele que estava naquela estátua. E Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E ele chama-se um reino eterno. E jamais, jamais outro reino se levantará, porque Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nesta pequena reflexão, neste pequeno momento que tivemos aqui, olhando sobre essas questões, mas aconselho, meditem nisso que nós estamos tratando e leiam, porque Deus vai trazer revelações mais nítidas e nós vamos, a Bíblia diz assim, exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. Só Deus pode todas as coisas. Então, neste momento, quero orar por você, orar pela sua vida, você que está ligado e se inteirando sobre esses assuntos. Então, que seja a sua vida cheia do resplendor da glória do Senhor. Recebamos esta bênção da parte do nosso Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos, ó meu Senhor da glória, pela tua bondade e misericórdia para conosco, nos dando a Deus o entendimento das coisas, a Deus, pertencentes ao teu reino. E assim pedimos, Pai, por todos os teus servos, aqueles que estão ouvindo esse estudo, que estão ligados na tua palavra, que sejam todos fortalecidos, abençoados, revigorados, e que o nome do Senhor Jesus Cristo, que já é glorificado nos céus, na terra, em todo lugar, ó Deus amado, permaneça, ó Deus, em nossos corações, em nossas mentes, e que o nosso louvor seja de gratidão a Ti, uma oração a Deus permanente,
e possamos, a Deus, assim, viver a vida debaixo da proteção e da direção e conhecimento do Reino Celestial. Abençoa-nos, a Deus, poderosamente. Aceita a nossa gratidão. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.